Será que a liberdade realmente é uma coisa boa? Caríssimos peripatéticos, olha eu aqui de novo, professor Renan no canal Missionário, distribuindo catilogência a rodo para todos vocês. No meu último vídeo, caso você não tenha assistido ainda, assista, eu vou deixar aqui na descrição o link de acesso. Eu falei sobre o existencialismo de Jean-Paul Sartre e por que, segundo ele, nós estamos condenados à liberdade. Hoje eu quero ainda continuar nesse assunto, tratando um pouco das consequências dessa liberdade, dos sentimentos que eventualmente ela pode despertar na nossa vida e como nós podemos lidar com isso. Conforme eu disse no vídeo anterior, a liberdade é entendida por Jean-Paul Sartre como a possibilidade da escolha. Segundo ele, o tempo todo nós somos obrigados a escolher e nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Ao longo da vida, as escolhas, os resultados que elas trazem, os impactos que elas causam, vão moldando a nossa existência, vão construindo o nosso ser. E é interessante como muitas pessoas não percebem que essa liberdade está diretamente vinculada a um senso de responsabilidade. Veja, uma situação que eu observo muito como professor. Eu tenho, centenas de alunos adolescentes, muitos já passaram pela minha sala de aula e, invariavelmente, todos eles, quando chegam ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, se deparam com uma situação absolutamente angustiante, qual seja a carreira a escolher. Eles não sabem qual faculdade cursar, se vão ficar na mesma cidade de origem, se vão para fora, se vão continuar morando com os pais, se vão seguir uma profissão técnica, se vão partir para o empreendedorismo, se querem ficar na vida acadêmica. E essa é uma situação que sempre provoca uma tensão muito grande nos jovens. Porque geralmente é nesse momento da vida que o indivíduo começa a perceber o peso da liberdade. A liberdade que todos desejam, que a poesia sempre canta de maneira extremamente romantizada, mas que é muito mais um fardo do que uma dádiva. Porque, afinal de contas, vamos pensar, você se vê como o único responsável pela sua vida, pelas escolhas e pelos resultados que essas escolhas vão produzir em você e nos outros, é um peso. Esse sentimento de pressão a que muitas pessoas se veem sujeitas no momento da escolha é aquilo que o Sartre chamou de angústia. Esse sentimento, essa angústia, deriva do peso da responsabilidade sobre as escolhas que nós fazemos. O indivíduo se angustia quando ele se percebe responsável por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. E é interessante como a liberdade, nesse momento da vida, deixa de ser um sonho, deixa de ser um projeto, deixa de ser algo que se acalente e passa a ser um problema do qual muitas pessoas querem se livrar. Quantos e quantos estudantes eu já vi, por exemplo, escolherem a mesma carreira dos pais ou deixarem que a família escolhesse por eles qual carreira seguir, simplesmente porque não queriam assumir a responsabilidade que a liberdade traz. Muita gente não consegue lidar com isso. Essa situação em que muitas pessoas transferem para outros a responsabilidade da escolha, Sartre chamou de alienação. Então, o que é o indivíduo alienado? É aquele que, não querendo escolher por medo da responsabilidade, por medo dessa liberdade, das consequências que essa liberdade vai trazer para a vida, permitem que outros escolham no seu lugar. Claro que o exemplo mais próximo, mais óbvio, com o qual eu estou acostumado a lidar há anos, o tempo todo, é esse, do jovem que vai escolher uma carreira, tem medo de fazer uma escolha aparentemente definitiva, a meu juízo não é, e acaba permitindo que outra pessoa escolha no seu lugar. Eu vou, por exemplo, cursar medicina porque meu pai é médico, minha mãe é médica, eles querem que eu seja médico para que eu vá trabalhar com eles. Na minha família tem muitos advogados, eu vou cursar direito também, meu pai sempre quis que eu fosse advogado. E assim as pessoas vão empurrando para terceiros algo que pertence a elas. Mas é interessante que até mesmo a alienação é um ato de escolha. Aliás, um ato de escolha é terrível, porque você está permitindo
que outra pessoa escolha no seu lugar. Então você está colocando nas mãos de outra pessoa o seu destino, né? O seu futuro, a construção da sua personalidade, a construção do seu ser. Já vi muita gente quebrar a cara com isso. Aliás, eu sempre costumo dizer que a alienação é um ato de escolha. É um ato de escolha pela covardia. Uma outra situação que acontece demais é quando a pessoa, de repente, faz uma escolha, se arrepende da escolha que fez, mas não é capaz de assumir o ônus das consequências, não é capaz de assumir, de chamar para si a responsabilidade sobre as consequências que ela mesma produziu. Então o que ela vai fazer? Ela vai jogar a culpa no sistema, ela vai jogar a culpa nos planetas, falar que é Mercúrio retrógrado que está produzindo todos os sofrimentos e problemas na vida dela, vai dizer que a culpa é da família, enfim. Ela vai dizer que a culpa é de qualquer coisa, menos dela mesma. A isso, Sartre chamou de má fé. Ou seja, quando nós não somos capazes, não temos a coragem de assumir a responsabilidade sobre as consequências das nossas escolhas e ficamos transferindo essa responsabilidade para coisas externas a nós mesmos. Outras pessoas, outras situações, forças que muitas vezes nem sequer existem ou não têm um efeito concreto sobre a nossa existência. Também é um ato de covardia, talvez até um ato de covardia pior do que a alienação. Porque na alienação, você não quer escolher, permite que outro escolha por você. Na má fé, você faz a escolha, mas não é capaz de assumir a responsabilidade pela escolha que você fez. Eu, como professor, sempre sou chamado a dar conselhos. Meus alunos me procuram, Renan, eu não sei que profissão seguir, Renan, eu estou em dúvida, Renan, eu não sei o que eu faço, porque a minha família quer que eu siga uma carreira com a qual eu não me identifico. E sempre eu procuro dizer para os meus alunos, e digo isso para você que está me assistindo, você jovem que está diante de uma escolha importante, não necessariamente a escolha da carreira, mas está diante da necessidade de fazer uma opção na sua vida, eu sempre digo o seguinte: em primeiro lugar, a responsabilidade da escolha é exclusivamente sua. Se você transfere para outra pessoa essa responsabilidade, se você permite que outro escolha no seu lugar, você está abrindo mão da sua própria existência. Você está abrindo mão da chance de construir o seu futuro, de construir a sua vida, de fazer-se a si mesmo. E em segundo lugar, as consequências das escolhas que você faz são responsabilidade exclusivamente sua. Deu certo ou não deu, funcionou ou não funcionou, você é o responsável. É lógico que o meio muitas vezes age sobre nós, nos levando a tomar essa ou aquela decisão diante das possibilidades que existem. Mas aí eu sempre me lembro e sempre cito uma frase de Jean Paul Sartre, que é a seguinte: não é sobre o que fizeram de você, mas é sobre o que você fez com o que fizeram de você. Então saiba que por mais que o meio imponha circunstâncias que limitam a nossa possibilidade de ação, a responsabilidade da escolha, a responsabilidade de lidar com as circunstâncias e tomar decisões é única e exclusivamente sua. Então é preciso entender que sim, a liberdade traz para nós muitas situações de desconforto. A liberdade muitas vezes pode ser um fardo, ela pode ser um problema na nossa vida, afinal de contas, ter a responsabilidade de tomar decisões e assumir as consequências dessas decisões não é tarefa fácil, mas é a liberdade que nos faz humanos, é a liberdade que nos diferencia dos outros animais. Resgatando um conceito que eu trabalhei no primeiro vídeo sobre Jean Paul Sartre, é a possibilidade da escolha que nos diferencia dos animais irracionais e nos diferencia dos objetos inanimados. É isso que faz de nós seres éticos. E é isso que confere beleza à vida. Mas e você que está aí me assistindo? Você se considera pronto para exercer a sua liberdade? Para tomar as rédeas da sua própria vida? Ou fica aí jogando nos outros a culpa pelas falhas que você cometeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos e continue me acompanhando, porque a nossa missão está só começando.